Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos aqui compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Mais uma vez, já foi o culto, ele pode ser entendido como um jantar, né? Há um convite, há um espaço preparado, né? E aí ao longo do culto vai sendo servido, né? Esses protocolos aí desses jantares que vem várias. Eu fui criado diferente, irmão Manuel. Só vinha mesmo uma porção e tinha que ser ligeiro ali, senão os irmãos já. Mas hoje vem, né? A entrada, aquela coisa. No final tem sobremesa, né? Sobremesa para aqueles que gostam de ficar depois do culto, depois do protocolo que tem a representação maior do culto. Porque o culto não cessa, né? Então hoje nós já recebemos muita coisa aqui forte da parte de Deus. Mas ainda tem da parte de Deus para nós. E é tudo em sintonia, né? O texto que nós lemos, irmãos, estou aqui com uma palavra que faz dias mesmo, que eu estou refletindo nesta palavra. E hoje eu entendi que poderia sim compartilhar com os irmãos. Ao ler sobre João Batista, eu pude perceber assim, que João, ele é um tipo da igreja. É por minha conta, irmãos, mas me ajude aí, né? Pastor, nunca ouvi falar disso e tal, enfim, mas né? Eu vi João Batista como um tipo da igreja. Como tipo da igreja. De modo que se nós estudarmos João Batista, nós juntos, formando a igreja, nós podemos extrair de João, da pessoa de João, do ministério de João, algumas lições importantes que, se nós colocarmos em prática, enquanto igreja, nós vamos honrar o nome do Senhor, assim como João honrou o nome do Senhor. Eu penso que não tem sentido nós integrarmos a uma igreja pentecostal, uma igreja evangélica pentecostal, e nós não termos todos os dias, ao final de cada dia, a consciência de que naquele dia, enquanto integrante da igreja, eu cumpri a minha missão de honrar a Deus. Isso era tão forte na vida de João. Já estou fazendo o paralelo. Mas antes, um esclarecimento. Há algumas pessoas que se intitulam "Eu sou a igreja". Outros dizem "Você é a igreja". Não. Eu, no meu particular, eu no meu mundo individualista, por mais que eu entenda de Bíblia, por mais que eu conheça alguma coisa profunda da parte de Deus, eu não sou igreja. Porque a palavra igreja não vem de eclésia, que vem de assembleia. E ele mesmo diz: onde tiver 2 ou 3. Tem muitos hoje que vivem "eu sou a igreja", eu penso assim, eu acho assim, eu. Não. Por isso que não adianta eu avançar muito, se aqueles com quem eu ando não estiverem compreendendo minha caminhada. Por isso que também eu não posso fazer capricho de ficar para trás. Presta atenção. Por isso que eu também não posso fazer capricho de ficar para trás, porque aí eu prejudico a jornada da igreja. Eu não sou igreja, eu sou integrante da igreja. Eu e meus irmãos formamos a igreja, mas a minha conduta individualizada, ela pode levar a igreja a honrar ao Senhor. A minha conduta individualizada
Pelo contrário, pode também levar a igreja a não honrar o nome do Senhor. Isso é uma coisa, e mais grave, a minha conduta enquanto integrante da igreja pode levar a igreja a desonrar o nome do Senhor. Veja, eu posso honrar, não honrar, ficar na inércia, mas eu posso desonrar. Então, pastor, então eu estou tranquilo que eu não sou a igreja, mas você integra a igreja. Pastor, eu não sou o corpo, mas você é membro desse corpo, e sem você o corpo fica prejudicado, e com você adoecido o corpo adoece. Então a palavra é para a igreja, mas ela não foge da minha responsabilidade no particular. Eu não posso sair e falar, essa palavra não pode me alcançar, porque se é para a igreja, é para o todo. Sim, se é para o todo, você já foi alcançado. Amém? Amém? Aleluia. Então, vamos aprender com João, enquanto o tipo. A Bíblia, irmãos, ela é assim, não é? Ela vem aqui com os tipos, e na medida que isso acontece na terra, nós passamos a ser antitipo, não é? Então a igreja é o antitipo de João. E é sobre isso que nós vamos estudar aqui nesta noite. Pastor, isso não tem fundamento, eu não vi tal, mas para esta prédica de hoje, a igreja aprendendo com João. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos pensar no fim. João morre novo. João conclui a sua jornada terrena muito cedo, quando fala de homem natural. Também ele foi morto, eu começo pelo fim, ele foi morto de uma forma assim muito cruel, nós poderíamos dizer de uma forma muito banal, por uma razão muito banal. Mas nós não vemos Jesus ali, que já estava na ativa, fazendo uma interferência com aquele protocolo tão injusto para exterminar, não é? Tirar João de cena. Por que há essa passividade de Jesus? E por que é que também nós não vemos João se estressando de forma ou mesmo propondo um acordo, não é, com o rei, com o monarca? Você não vê João propondo uma negociação, nós não vemos movimentação de João querendo se livrar da sentença. O que é isso? O que falta em nós, e nem é para morrer, não é isso, é para pelo menos todos os dias dormirmos em paz. Doença do século, ansiedade, depressão, né? E uma série de transtornos que alcança muitos adultos. De onde é que vem a ansiedade? A preocupação, a ocupação antecipada, um amontoado de incertezas que invadem a alma do homem, um desgaste, um sofrimento por antecipação forte. Por que se dá essas coisas? Porque o homem, na conjuntura atual, ele não tem se preocupado com o seu papel enquanto integrante da igreja, para que a igreja, a partir do seu esforço e da sua contribuição, diariamente cumpra a sua missão, para que nada venha tirar o seu sono. A cura para esses males está na segurança de que, enquanto integrante da igreja, hoje eu fiz o que foi a mim comissionado. João morre, Jesus não precisa lá intervir. João não busca acordo, não busca pegar uma perpétua, alguma coisa para tirá-lo da morte. Não.
uma frieza no protocolo de morte de João. Porque tanto para João quanto para Jesus Cristo, a missão de João estava cumprida. Isso não é quando eu chegar na idade A ou B. Todos os dias, enquanto integrante da igreja, eu tenho que olhar para os céus e dizer: eu não fiz tudo que eu deveria fazer, mas eu fiz tudo que estava no meu alcance. Eu não alcancei os melhores resultados, mas eu entreguei tudo que eu tinha, que o Senhor concedeu a mim naquele processo. Eu quero ver se não haverá um sono repousante. Eu quero ver se a culpa encontrará espaço numa alma que vai ter a convicção no final do dia: tudo que veio nas minhas mãos, dentro das minhas condições, eu labutei, eu fiz. Os resultados nem sei quais foram, mas estou com a minha consciência tranquila, porque eu cumpri com a minha missão. Já essa parte protocolar do culto vai terminar. E quando essa parte protocolar deste culto terminar, é importante saber como estará a consciência desta igreja, que eu e você fazemos parte. Estaremos tranquilos por saber que nós trouxemos para esse culto a melhor oferta, que nós trouxemos para esse culto o melhor da minha alma. João Batista teve a notícia: sua cabeça vai ser posta no prato. Aí ele pensou: eu não era o que vai ter que viver, nunca fui. Eu não sou o que tem que andar pelo caminho, eu só sou o que tem que varrer o caminho. Você vai perder a cabeça e vai silenciar. Aí eu aprendi lá em Araguaína, na convenção. Lá em Araguaína aprendi na convenção. Aí vem alguém dizer, os discípulos de João: meu João, mas você é um profeta. Eu estou lá no fim, mas eu vou pegar o começo da história dele, que eu quero começar pelo fim. João, você vai perder a sua voz. O forte seu é a palavra. Vão cortar do seu pescoço, vão te decapitar, a voz vai embora. E ele disse: eu nunca tive voz, eu só dizia, porque é a voz do que clama. A voz nunca foi minha. Aleluia. Mas você vai perder a fama, você vai perder espaço, tão jovem. Eu nunca tive espaço. O dono do espaço, eu não sou digno nem de abaixar para soltar o cadastro da sua sandália. Glória a Deus. João ensina a igreja quem é ela, quem ela é. A igreja não tem voz. Ela faz ecoar a voz do dono dela, a igreja. A igreja não tem um caminho. A igreja não tem um espaço. A igreja apenas prepara o caminho. E é sobre isso, diga aí comigo: prepara o caminho. É só isso. Agora a igreja que quer ser o caminho hoje, a santa igreja, no sentido de dizer que ela está acima de qualquer coisa. O santo pastor, o santo líder, uma igreja que tem que preparar. E aí, irmãos, isso tem que inundar a minha alma enquanto integrante da igreja. Uma igreja que tem a expectativa de encontrar diante de si tapetes vermelhos, né, que são aqueles postos para que as autoridades máximas sobre eles palmilhem os pés. Mas João ensina para a igreja: ei, você não tem que andar no tapete vermelho. A igreja foi posta para limpar o caminho, para pôr tapete vermelho para o único que pode, que é o Rei dos Reis, passar. Não tem espaço para uma igreja voltada para si própria. Todos os trabalhos é em prol dela própria. Todas as movimentações são em prol dela própria. É um esforço para dentro. Há uma preocupação
de expansão e de perpetuação. Enquanto a igreja, na verdade, a bem da verdade, tinha que estar arrumando eram as malas. Novinho, João Batista é confrontado e ele diz: estou pronto. Não, nós queremos sua cabeça. Estou pronto. Nesta dimensão, eu já não tenho mais o que fazer. Eu tinha que avisar. Eu avisei. Eu tinha que limpar o caminho. Eu limpei. E para o que vim, já se cumpriu. Aí o hino que acabou de cantar, que ele e o resto. Você sabe o que é diminuir aí? Desaparecer. Imagine eu e você, integrante da igreja, compreendemos essa missão. E aí eu volto lá para o princípio de preparar caminho. Enquanto eu estudava esse texto, os irmãos sabem que eu já perguntei se tinha pessoas não evangélicas e tal, não veio caderninho. Eu estou conversando com a igreja, né? Todos os irmãos aqui integram essa igreja. Pastor, eu não, você integra sim. Sou profeta e a partir de agora é isso que vale. Amém. Você faz parte sim. E você é bem-vindo aqui, nós te amamos. Amém, aleluia. Mas qual é o papel inaugural da jornada de João? Primeira coisa, ser cheio do Espírito Santo. Esse tipo de mensagem é muito fácil para dispersar. E eu não estou disposto a usar habilidade alguma aqui para te manter ativo. Não. É você e você nessa noite. É uma reflexão do meu papel enquanto igreja. Aleluia. Primeira coisa que acontece na vida de João, que é a primeira coisa que no meu caso, no seu caso, integrante da igreja tem que buscar: cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Pastor, e os níveis? Não, todos, cada vaso tem uma medida, sim ou não? Agora, a medida do vaso pode até se diferenciar, mas o nível de conteúdo tem que ser padrão. Todos têm que estar transbordando. Daniel, pelo que estudamos hoje de manhã, um vaso um tanque de azeite, 20 mil litros, é o vaso Daniel, cheinho de azeite, derramando. Quem sou eu? Eu sou aquela xicrinha do café ridículo, aquele cafezinho que vem. A gente recebe porque tem que ser gentil, né? Mas vem na xicrinha assim. Mas essa xicrinha tem que estar cheia. Eu não posso ficar querendo ser o tanque de 20 litros que era Daniel. Eu tenho que saber quem eu sou. Eu sou a xicrinha velha do café, aquele cafezinho velho, pouquinho que vem. Eu sou aquela xicrinha, mas está derramando de azeite. O integrante da igreja, ele não pode abrir mão disso. Sou novo convertido. Ei, a torneirinha de azeite já está direcionada sobre você. É você parar. Porque os céus é assim, irmão, olha para cá. A promessa é que na medida que nós nos aliançamos com Deus e tal, as janelas do céu se abrem. Entenda isso aqui, ó. As janelas dos céus, elas não ficam movimentando, não. A igreja tem que ser esse farol. Aí pela igreja, através da igreja, eu me posiciono, sabe aonde? Exatamente. Por isso é que o texto vai dizer: não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Tem pessoas de boa índole, mas não encontra esse ponto. O GPS espiritual dele não sincroniza. E aí ele fica aqui, ó. E está derramando azeite bem aqui.
E ele fica na expectativa, naquele capricho, daquele jeito de ser, de pensar, e dizendo, uma hora vai chegar em mim, e já está perto, está chegando. É o irmão que tem que fazer isso aqui, ó. Sou novo convertido, é só se posicionar. A torneira já está aberta sobre sua vida. O Senhor já quer te encher, desde ontem. Não é de agora não, já faz tempo que Deus ligou a torneira em seu favor. Então a igreja, aprendendo com o tipo da igreja, João Batista começa com o derramar do Espírito Santo. A situação dele é tão extraordinária que isso se dá ele ainda no ventre. Olha as mães aí, ó. Os pais aí, ó. Que aí as orações que vire doutor, que fique rico, que seja, se destaque. Mas já pensou? Se os pais começassem lá, ainda na gravidez, que seja cheio do Espírito Santo, que seja cheio do Espírito Santo, que seja cheio do Espírito Santo, que seja cheio do Espírito Santo. Aleluia, 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 bendito seja Deus. Começa o ministério, começa o serviço, a atuação de João enquanto agora obreiro, enquanto agora ensinador da igreja, como a igreja tem que viver. Aí, meus irmãos, preste bem atenção. É um segundo ponto. Falei de ser cheio, pode no máximo 3 pontos. É uma maravilha, né? Quando o pregador começa e fala, ponto 1. Aí lá para o ponto 3, a gente já está um pouco cansado, ele diz assim, irmãos, tenha paciência, nós só vamos até o ponto 12. Não, aqui é no máximo 3, 3,5, eu estou terminando. Segundo aspecto, quando João começa o seu ministério, ele vai para um lugar diferente do que era o protocolo. Meus irmãos, nós somos muito fáceis, nós temos muita facilidade de nos... Eu disse aqui na aula de terça-feira, nós temos muita facilidade de seguir um rito, seja ele bom ou ruim. Estão fazendo? Vamos fazer também. Mas o integrante da igreja, ele não pode só seguir uma movimentação. Ele tem que buscar em Deus qual é o caminho a ser seguido. Ele era filho de sacerdote. Ele era filho de sacerdote. O lugar dele fazer a obra de Deus protocolarmente era no templo, por ser filho de Zacarias. Mas o que João faz quando ele percebe que é chegada a hora dele de atuar? Tem gente dizendo, Senhor me usa, meu Deus eu estou tanto tempo, Senhor me usa, meu Deus, que dia que o Senhor vai me usar, que dia que eu vou ser um vaso, pastor, eu tenho promessas de quando eu era pequeno. Ei, irmão, toda a promessa de Deus, ou praticamente todas, precisa de um mover meu ou seu, para elas se cumprirem. Quase todas está, se. Sabe quando que começa a promessa de movimentação de Deus através de João na terra? Quando ele entende que não deveria fazer o que os outros seus antecessores faziam. Lucas capítulo 3 diz assim: e no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, e da província de Traconites e Lisânias,
tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Observe, Lucas traz a história da estrutura política da época, e Lucas traz a história da composição eclesiástica, da condição eclesiástica, sim, espiritual da época. Mas nesse cenário, Deus precisava revelar os seus segredos para alguém, e ele disse: esses dois ambientes não há mais espaço para mim. Mas antes disso, o jovem João já tinha entendido que naqueles espaços não tinha como a missão dele ser cumprida. Pastor, o que o senhor está dizendo? Muitos de nós estamos posicionados de tal modo que, da forma que estamos posicionados, jamais Deus virá a nós para cumprir a promessa dele nas nossas vidas. E dificilmente nós vamos entender isso. Por quê? Porque todos nós trabalhamos no foco de melhorar. E o que é melhorar na linguagem de hoje? Melhorar na linguagem de hoje é estar mais inserido na sociedade. Melhorar na linguagem de hoje é ter fama. Melhorar na linguagem de hoje é ter mais seguidores. Mas olha o ensinamento para a igreja. Melhorar na linguagem de João Batista era ir para o deserto. Lembra da mensagem? Deus não te levou para o deserto para te matar. O Senhor pregou isso há muito tempo, e aquilo tocou forte no meu coração, presbítero Napoleão. O que nós menos queremos hoje é deserto. O que nós menos queremos hoje é o quê? Deserto. Ah, se a igreja hoje desejasse deserto, para ela poder ver maná descer do céu, para ela poder ver a água jorrar da pedra, para ela poder viver sim na dependência durante o dia de uma nuvem, para ela viver de noite aquecida, iluminada pela coluna de fogo, beber água da rocha, acordar e recolher na areia sementes miúdas para serem recolhidas na areia. O que eu e você não queremos é deserto. O que nós não queremos é deserto. O que a nossa alma entra em estado de ansiedade é quando um deserto se aproxima de nós. João, diferentemente, disse: eu vou para o deserto. Eu sinto que é lá que Deus vai me visitar. Por quê? Porque no deserto não tem ruído. No deserto não tem festa, ninguém faz festa no deserto. No deserto não tem carro de som, anunciar o quê? Para quem? Pastor, está tão difícil a minha jornada. Pastor, eu estou tanto tempo como igreja, nunca vi nada acontecer através da minha vida, nunca vi nada. Para a glória de Deus, alguém que estava doente veio aqui me dar um abraço de parabéns e me reportou para a glória de Deus. Para a glória de Deus, Deus sabe que enquanto me abraçava aqui para me parabenizar, sentiu virtude de Deus e já desceu desse altar curado. Porque a igreja precisa, os integrantes da igreja precisam querer sim ter um encontro com Deus. Mas o encontro com Deus é no lugar onde não tem ruído. O encontro com Deus se dá pelo ouvir, e para ouvir tem que ser num lugar em que não tem distração. Qual é a distração que tem no deserto? Que outdoor que vai ter no deserto? Que propaganda que vai ter no deserto? Que fotógrafo que vai estar no deserto para eu me preocupar tanto com a minha aparência antes de sair? Como lá não tem fotógrafo,
Sabe como é que a gente vai para o deserto? Vai de cara limpa, vai sem cera, vai a face original. Quem anda no deserto não preocupa, não tem vaidade no deserto, porque a vaidade precisa de telespectador. A vaidade é alimentada por bajuladores. No deserto não tem bajuladores, logo a vaidade é morta. Não, mas deserto é sinal de sofrimento. Não, deserto é lugar de dependência de Deus. Deserto é lugar de face a face com Deus. Deserto é lugar de ter encontro real com Deus, de ter experiência com Deus. Pode até fazer a obra na rua, mas se quer ser usado por Deus, não pode ter medo de deserto. Cadê o texto? Eu não terminei o texto de ler. Eu parei bem no versículo 2. Toda a estrutura política, toda a estrutura eclesiástica. Aí a vírgula, e aparece assim: veio aonde? Veio aonde? Veio aonde? A palavra de Deus com o endereço certo. Para quem? Para quem? Para quem? Sou integrante da igreja e não tenho a unção, a graça, o poder, a virtude. Quantos dias você tem de deserto? 0. Deus me livre, pastor, está repreendido, está amarrado. E como a Bíblia, como o cristianismo é patriarcal, tem que fazer ênfase ao pai, né? João, filho de Zacarias. Então, meus irmãos, enquanto integrante da igreja, enquanto esposa que quer ter o marido salvo, enquanto esposo que quer ter a esposa salva, enquanto filho que quer ter os pais salvos, enquanto aqueles que querem refletir a igreja, por onde passa, tem que ser cheio do Espírito Santo, buscar isso, se posicionar debaixo da torneira. A torneira nunca vai onde você quer que ela vai. É você que tem que procurar ela e vencer os seus protocolos aí de orgulho, de uma série de coisas, e se posicionar debaixo da torneira. Ela não se move. Ela não se move. Mas eu tenho liberdade nesta noite de dizer: Senhor, onde é que está pingando esse negócio? E se eu não achar, o Senhor tem liberdade de me catar nos braços e me botar debaixo. Tem que ter o seu tempo particular com Deus. Jovem, adolescente, criança, senhor, senhora, se você não buscar o ambiente de silêncio, se você não buscar o ambiente de retiro, será muito difícil a palavra de Deus te envolver. Qual é o trabalho do diabo hoje? Provocar ruído e distrações. Jesus Cristo, me veio aqui agora. Jesus Cristo, antes de começar, presbítero Gênesis, a sua obra foi para onde? Foi para onde? Foi para onde? Um dia eu passei mal, que eu não sei do que foi. A missionária Riva me levou para o hospital, me internaram lá no Oswaldo Cruz. Ninguém me botaram um soro lá em mim. E eu fiquei lá aqueles dias, lá 4 dias. Aí ninguém deu exame de nada, não sei o que. E eu fiquei lá. Enfermaria, conversei. Eu nem converso, né, irmão? Eu nem converso na enfermaria. Enfermaria fica assim, né? Eu nem vi os 4 dias passando, só hidratando com soro, né, irmão? Aí que eu falava bom mesmo. No final, dona Riva, me busca aqui que eu estou de alta. Fiquei até sentado no meio-fio.
Aí me veio na mente, gente, o que eu estava fazendo aqui esses 4 dias nesse hospital? Que não tem exame de nada, não falaram nada, de doença de nada. Aí lá sentadinho no meio-fio, o Senhor disse assim comigo: eu precisava de você no deserto. Eu precisava te tirar lá do meio do seu convívio, do momento da agitação, do momento onde as distrações te envolvem. Aí passado aquele dia eu voltei para a obra do Senhor, fazer a obra do Senhor. E o meu ministério já foi mudado naqueles 4 dias. Eu já voltei em outro nível. Mas será que se precisava Deus me levar para o Oswaldo Cruz? Não. Se eu tivesse tido atenção, se eu tivesse, quanto integrante da igreja, aprendido com João, eu mesmo teria tirado o meu tempo de retiro. Vou caçar o meu canto de silêncio. Vou caçar o meu secreto. Vou esperar Deus falar comigo. Nossa liderança, nosso pastor Amarildo, todo ano ele tem o tempo dele de deserto. Ele sai, vai lá para longe, fica no silêncio, especialmente quando tem que tomar aquelas medidas de final de ano, aquelas coisas que envolvem famílias, né? Envolve pastores, envolve igrejas. Nós temos que recusar alguns convites que chegam para nós na vida, porque muitos deles é para nos distrair e não permitir que tenhamos o nosso tempo de deserto. E tire qualquer associação que deserto é lugar de tortura. Abre sua boca aí, de verdade, e destrua isso hoje no poder de Deus. Deserto, diga comigo, deserto não é lugar de tortura. Deserto não é lugar para morrer. Deserto é lugar de ouvir a voz de Deus. Jesus vai para o deserto 40 dias, e para ficar mais em silêncio, não mastiga nada. Porque no mastigar é muito ligado. O vizinho que está aqui do lado não escuta, mas quem está mastigando, aquele barulhinho ali é um ruído. Jesus não mastiga durante 40 dias no deserto para ouvir. Eu imagino o pai dizendo: olha, serão tantos dias, vai ser assim, 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 assim. Ninguém começa, ninguém cumpre a missão enquanto cristão, se ele não compreender que tudo começa com o deserto, com uma separação, para ouvir a voz de Deus. Mas hoje as pessoas oram: eu repreendo o deserto na sua vida, eu repreendo o deserto na sua vida, nós não aceitamos isso, nós não vamos aceitar isso, Senhor, eu não aceito. É deserto, Senhor, é deserto, é deserto. Chegou o dia do deserto, vamos lá. Jesus teve fome, o perturbador compareceu, fez propostas indecentes. Aí eu acho bom, essa parte eu nem dou muito moral. Eu acho bom é que diz assim: aí os anjos compareceram e o serviu. Aleluia. Quero ser servido por anjo. Sabe onde é que começa esse relacionamento com os anjos? Aleluia, aleluia. Por que João foi para o deserto? Além de buscar ouvir e não perder o foco, ele também foi para o deserto. Por quê? Porque a estrutura política e a estrutura sacerdotal não tinha mais espaço para Deus. Tem dia que eu e você temos que querer sair do meio. Tem dia que ser expulso é coisa boa. Tem dia que ser esquecido é coisa boa. Mas hoje Deus faz alguém ser esquecido, ele tem depressão profunda porque foi esquecido. Ele é excluído de algumas coisas e aí ele adoece porque foi excluído. Ei, querido, é Deus. É Deus.
é mão de Deus, é Deus nos cercando de qualquer modo, para nós aprendermos com João Batista como devemos viver como integrantes da igreja no particular, e enquanto igreja, nós todos juntos. Por fim, sobre esse paralelo, João Batista, e eu aprendi em Araguaína, não tem nenhum mérito meu aqui. Aliás, qual é o mérito que um pregador pode ter? Mas aprendemos em Araguaína que João era tão sossegado em saber qual era o seu papel, que ele reconhece que ele não tem voz própria. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu e você temos que deixar o eu para fazer a obra de Deus. Ah, pastor, quantas vezes eu já ouvi isso aqui? Várias, vai ouvir sempre. Não tem espaço para mim e Deus. Deus não trabalha com nada dividido. Coisa interessante é quando nós compreendemos. Também aprendemos isso em Paraíso, na escola lá. O menino está dormindo, o menino está dormindo, numa caminha no chão, provavelmente, e aqui tem uma cama sofisticada do sacerdote. Aí Deus fala: Samuel, Samuel. O menininho sai da caminha do chão aqui. Aprendemos isso em Paraíso, na escola, né? Quem não vai para esses negócios, né, irmão Felipe? Eu nunca tinha pensado nisso. O menininho levanta, né? E vai lá, acorda o velho. Meu senhor, o senhor me chamou? Não, menino, não chamei você não. Vai dormir. Aí o menininho aí deita de novo. Samuel, o senhor me chamou? Não, menino, deixa eu dormir em paz. Aí o sacerdote: quando falar de novo, você vai responder, né? Fala, senhor, diga, eis-me aqui e tal. Me esquece aqui, ó. Aí o professor lá em Paraíso ensinou para nós. Por isso que eu não posso bajular pregador. Por isso que eu não posso idolatrar pregador. Por quê? Porque foi ensinado lá para nós que Deus, quando quer conversar com o filho, fala pela voz do pai. Então o pai está falando, na verdade é Deus. Só que Deus usa a voz do pai. Aí Samuel achava que era Eli. Porque como era Eli, o pastor dele, do menino, Deus não vem com a voz de trovão. Deus não vem com a voz de muitas águas. Vem na voz. Por isso que o menino ia. Eu acho que o menino parava no meio do caminho. O sacerdote velho está passado mesmo, porque ele me chamou sim. Eu conheço a voz dele. Ah, pastor, não estou entendendo. Eu estou. E quero crer que nesta noite Ele usa a minha voz para produzir aqui uma transformação em algumas vidas. Oxalá se fossem todas, mas alguns estão dormindo, com muito sono nesta noite. Mas Deus está falando conosco. É o Deus que fala na voz do pai. É o Deus que fala na voz do pastor. É o Deus que fala na voz do ancião. É a voz que fala através... Deus que fala através da voz do esposo. É o Deus que fala através da voz da esposa. Por que nós não ouvimos? Porque nós queremos a voz de trovão, a voz de muitas águas. Mas os irmãos não compreendem que se ele bradar aqui com voz de trovão, a frequência da voz de trovão faz esses alicerces romper desse templo. Aí ele tem que amaciar usando a voz do pastor, do cantor, do pregador, daquele que dirige, enfim. A voz do que clama. Uma igreja que tem que conscientizar que ela não tem voz própria.
Aí alguém chega assim: olha, nesse aspecto eu não obedeço à minha liderança. Nesse ponto eu não concordo. A liderança não tem voz própria, filho, filha. Mas eu aprendo aqui, ó, que é Deus que fala através da boca dele. E é por isso que muitos vivem miseravelmente. Porque ele fica o seguinte: ontem Deus usou o pastor Giselso, porque eu falei que ele vai ficar rico. No outro dia eu falo que ele tem que trabalhar, porque no primeiro dia eu falei: você vai ficar rico. Deus usou a boca do pastor Giselso. No segundo culto: você tem que trabalhar. Hoje o pastor Giselso não estava com Deus. Sim ou não? Sim ou não? Vocês viram que nós ficamos separando? Um dia é Deus que fala, outro dia não é Deus. Mas se é a igreja, se é integrante da igreja, a palavra pode ser boa ou ruim para o seu eu. O profeta não tem voz própria. Ele só é aquele que empresta as cordas vocais. E Deus, para não destruir os alicerces, não fala com voz de trovão. E usa a voz macia de uma avó, que já não tem mais nem frequência, né? Meu neto, ontem eu sonhei com você. O Senhor disse que é para você parar com isso. Ah, avó, só está caducando. Ah, avó, eu vi um rapaz falando assim, um rapaz simples, falando assim para o outro: ei, rapaz, eu sonhei contigo essa noite. Tive uma visão, assim, 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 e você perderia toda a sua família. Era como se você estivesse num lugar, vinha uma carreta dando ré, e você estava tão distraído que a carreta dava ré, encostava em você e jogava dentro do buraco. Eu encostava no buraco e não via o fundo. E esse rapaz, que era meu amigo, vivendo uma fase financeira, familiar maravilhosa. Sabe o que ele disse? Ei, rapaz, no mínimo você comeu muita costela ontem de noite, comida pesada, e teve essa paranoia aí à noite. Aí o rapazinho disse: não comi costelão de noite não. Continuou fazendo gracejo com ele. E dentro de 30 dias foi empresa e foi família. Não era a voz dele, ele só tinha emprestado as cordas vocais para trazer o alerta. Mas como não era uma palavra de consolo para a vaidade, para o ego, foi desprezada. Quando consola o meu ego, Deus usou o pastor. Quando confronta o meu ego, Deus não estava naquele culto. Mas a igreja ela não se preocupa com isso. Ainda que ela perde a cabeça, ela continua anunciando, certa de que ela reproduz a voz dos céus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu aprendo com João o seguinte: ei, vou emprestar assim minhas cordas vocais, e se isso me trazer apedrejamento, continuarei emprestando, e se isso resultar na petição aprovada, deferida, para minha cabeça ser apresentada num prato no meio de uma festa profana, ainda assim permitirei que Deus possa ecoar a sua voz através de mim. Aleluia, aleluia. Eu termino dizendo de um ponto interessantíssimo que João Batista ensina com a sua vida e que a igreja tem que fazer, e eu creio que nós vamos fazer. Na terra, naqueles dias, havia uma necessidade de Cristo na terra, não tem dúvida. Havia uma profecia de que Jesus viria, o Messias. Aí eu estudando a temática, aí veio falar, o comentarista, eu gosto muito dessas comparações, né? O comentarista, estou terminando, de verdade, é o último ponto, e já fiz o apelo, aí é só orar e pronto. Quando uma autoridade, um rei, um príncipe, um presidente, ele vai para algum lugar, todos naquele lugar ficam sabendo que aquela autoridade vai, não pela presença dele lá. Eu acho que aqui é o fechamento.
estou falando da igreja, aprender com João Batista. Qual é o papel da igreja? Todo mundo sabe que alguém vai para aquele lugar, por quê? Porque muda, a cidade muda, o país muda, onde vai receber aquela autoridade. Começa a chegar pessoas importantes. Uma época que um presidente veio aqui, um amigo nosso, depois que tudo passou, é claro, que trabalha nesse serviço de inteligência, essas coisas, 90 dias antes, eles começaram a preparar o caminho por onde ele passaria. Inclusive eles olham prédios, a possibilidade de alguém ficar em cima, com arma, enfim. 90 dias antes, fizeram uma varredura de todos os detalhes, de todo o caminho, por onde se passaria aquela autoridade. Então, havia uma angústia esperando Jesus, como essa angústia existe na minha casa, como essa angústia existe na casa do meu vizinho. Mas a autoridade não vem, enquanto os comissários não preparam o caminho. Não entendi, pastor. Sabe aquela pessoa que precisa de uma cura, que só Jesus pode curar ele? Jesus está esperando a igreja ir lá, preparar o caminho. É mantido até hoje esse protocolo, porque ele é rei dos reis. Ele não chega se primeiro a igreja não passar. Por isso que tem que cantar o hino quando chega. Faz uma oração, canta o hino, dá uma saudação. O que é isso? É o preparar do caminho. Tem muitas coisas que tem que ser feitas. Jesus já tem isso sentenciado, decretado para fazer. Mas enquanto eu e você não tivermos a postura de ir lá primeiro, o milagre não acontece. Hoje nós encontramos os profetas que depois que acontece eles aparecem. Eu tinha visto isso numa visão, eu tinha sonhado com isso, eu sabia disso, e tal, e tal. Não, isso não. É ir antes. É ir antes. João Batista sabia que ele não ia fazer muita coisa, porque a missão dele não era o realizar em si. O batismo nas águas era só um protocolo, mas ele diz: olha, não se apegue tão somente ao batismo nas águas. Eu vim aqui preparar o caminho, falar sobre batismo, mas o que vai fazer a diferença é o batismo com o Espírito Santo, e isso eu não posso fazer, é quem está vindo aí atrás. Aleluia. Mas não vai vir esse batismo se eu não arrumar o caminho. Pastor, não estou entendendo. Tá. Tem um familiar meu que não é crente. Por que Jesus não chega? Porque não tem caminho preparado. Pelo contrário, cada dia mais aquele parente perturba o caminho. Por que no meu trabalho não tem conversão? Porque nós muitas das vezes somos os perturbadores de caminhos lá. Enquanto nós deveríamos estar lá o quê? Para salvar toda aquela multidão que trabalha conosco? Não, mas para preparar o caminho para o Salvador ter liberdade de todo dia comparecer lá. E todo dia quando eu chegar, alguém dizer: Jesus vai vir que hoje à tarde. Por quê? Porque aquele que movimenta na frente dele já passou. Aquele que limpa o caminho já passou limpando. Vocês não... Olha o papel da igreja. Onde a igreja chegar, deputado Felipe, a cidade está tendo perturbação. Aí a igreja chegou, se instalou. A multidão da cidade tem que dizer: haverá um tempo agora de paz em nosso meio. Por quê? Porque Jesus está chegando. Como você sabe? Porque a igreja já chegou. A comitiva dele já veio. A inteligência dele já está na área. Então logo ele vai pousar aqui. João Batista foi uma voz de esperança. E falta brotar em nós esse sentimento da igreja, que onde chega a esperança nasce. Jesus vai chegar nesse negócio, por quê? Porque o integrante da igreja chegou na nossa empresa.
Contratamos um rapaz que é da igreja. Essa empresa vai mudar. O lucro vai chegar. A prosperidade vai chegar. Como assim? Porque Jesus vai trazer. Como é que você sabe que Jesus está trazendo? Porque ele já mandou o enviado dele. Ontem eu assinei a carteira do moço. Perguntei para ele na entrevista. Ele disse que é crente da igreja. Então, se ele chegou bem aqui e ele é um representante de Deus, ele veio preparar caminho. Deus está chegando na nossa empresa. É muito forte isso. A família todinha não é crente. Aparece um rapazinho lá, beirando a moça lá, e aí tal, fica noivo em casa. Aí aquela família todinha incrédula tem que sentir, tem que dizer: a salvação chegou nas nossas famílias. Por quê? Porque entrou um menino crente na nossa família. E se ele chegou, o Rei dos Reis está vindo aí, porque ele é representante da igreja, e onde a igreja passa, Jesus chega. Eu aprendi isso com João Batista. Aí daqui a pouco o menino que entrou na família sai de cena e diz: é isso aí, ó, chegou. Chegou. Como é que eu estou? O que tem de semelhança em mim, João Batista? Se pedirem minha cabeça hoje, eu tenho que pedir um prazo ou eu estou tranquilo? Vamos ficar de pé. Um pastor lá de Brejinho, que está lá com o pastor Fernandes. Eu acho que agora o pastor Fernandes já enviou ele para um assim, não sei se eles já estão juntos, porque ele já é presidente de campo. Então não sei se está ainda no Mato Grosso, né? Não sei, o pastor Fernandes está, mas esse pastor lá, não sei se ainda está. Cadê a missionária? Tem lá Alto Floresta, tem no Mato Grosso? Então, na época dessa história, para aquelas bandas de lá tinha um carro, eu contei esses dias isso aqui, lá tinha um carro que era só de recolher defunto, pessoas assassinadas todo dia. Ele chegou lá, pediu autorização para o prefeito, fez um movimento na cidade e falou o seguinte: vai acabar essa matança de gente aqui. Por quê? Porque nós viemos preparar o caminho. E ele fez um ato profético de preparo de caminho mesmo. Sabe o que ele fez? Ele encheu um tambor. Ela é lá de Brejinho, tem que ser, né? Ele encheu um tambor de óleo, orou com esse óleo, botou uma torneirinha nesse tambor, amarrou esse tambor na carroceria de um carro e pediu autorização para ungir a cidade, preparar caminho, limpar caminho. Aleluia. Aí ele disse: daqui para frente não vai matar mais ninguém aqui não. Por quê? Porque a igreja chegou aqui. Mas o que essa igreja faz? Ela não faz nada. Mas o que vem após ela, ela não tem nem voz. Mas quando ela chega, é sinal de que o Rei dos Reis está chegando no lugar. Aquele carro foi destinado para outros serviços sociais na cidade, mas não precisou mais carregar defunto todo dia de manhã. Ou eu sou integrante da igreja para viver estas coisas, ou eu tenho que vir aqui na frente agora reconciliar. O primeiro convite foi para as pessoas que ainda não tomaram a decisão. Agora esse convite é para aqueles que tomaram a decisão, mas nunca deu um pezinho no deserto e tinha o maior pavor de deserto, mas que compreendeu hoje que Deus conta contigo no ministério. Eu quero orar por você aqui. Eu tenho 3 minutos e hoje eu vou fazer de tudo para eu terminar. Eu vou orando. Se alguém entender que tem que vir na frente, querido Deus e soberano Pai, esta é a palavra que o Senhor me deu. Esta é a palavra que nós estamos, ó Deus, remoendo há dias. E eu tenho certeza absoluta que o Senhor produz em nós hoje, ó Deus, uma reflexão. Meu Deus, e se há alguém que se encontra distante, ó Deus, dessa condição, meu Deus, que reconhece, ó Pai, que o passo está muito lento, e
que não vivem até então, ó Deus, esse modelo deixado. Que para esta noite o Senhor nos apresenta João Batista como o tipo da igreja que o Senhor espera, o tipo da igreja que o Senhor conta com ela. Meu Deus, José chegou naquele lugar, a riqueza chegou. Daniel chegou naquele lugar, os aconselhamentos foram de vitórias. Meu Deus, a igreja, papai, anuncia. Hoje nós temos situações de porta sendo fechada, meu Deus, para a igreja, e nós falamos que o problema está na porta que está sendo fechada. Meu Deus, meu Pai, se a graça que o Senhor espera que esteja derramada sobre nós, de fato se derramar sobre nós, as portas vão clamar para nós chegarmos lá, Senhor. Meu Deus, no modelo de nós implorarmos hoje para a pessoa, meu Deus, aderir à igreja está errado. Na verdade, Senhor, nós temos que estar administrando na porta, dizendo: calma, calma, tem espaço para todo mundo, calma, calma. Pelo contrário, vivemos, ó Deus, mendigando para que pessoas, meu Deus, se movam para estar conosco. Enquanto nós deveríamos ser, papai, a esperança de todos. Meu Deus, quando nós fôssemos plantados em alguma quadra, meu Deus, aquela quadra tinha que festejar, entrar em júbilo, dizendo: Deus chegou na nossa quadra de uma forma especial. Como assim? Chegou porque a igreja que está adiante, preparando o caminho, adiante não como líder, mas como servo, preparando o caminho, chegou. Isso é sinal. Se a sua comitiva chegou, é sinal de que ele vai pousar aqui. Meu Deus, estes homens e mulheres, papai, atrevidos que vieram aqui na frente, unja eles nesta noite. Unja, meu Deus, nesta noite. Meu Deus, e que eles possam diariamente cumprir as suas missões. Meu Deus, e ao final de cada dia, poder dormir em paz, dizendo: se for hoje, ó Deus, se for hoje, meu Deus, o nosso encontro definitivo, eu estou em paz, porque eu não fiz tudo que deveria ser feito, mas fiz tudo que estava no meu alcance. Eu não encontrei, ó Pai, os melhores resultados, mas entreguei o melhor de mim. Deus, eu lhe peço por bondade, derrama essa unção sobre o teu povo, meu Deus, e de uma forma, papai, duplicada sobre os teus filhos e filhas atrevidos que vieram aqui na frente. É a bênção que eu ministro, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu tenho esquecido de muitas coisas, e o Senhor bem sabe. E eu quero fazer esta oração pública aqui. Meu Deus, aquilo que o Senhor usar a minha boca para anunciar ao povo, que fique, papai, viva na minha vida. Eu te peço esta noite. Meu Deus e meu Pai, eu sei que o Senhor nos usa como um canal, mas eu quero, meu Deus, que fique da essência de tudo quanto passar por este canal, que fique, papai, parte da essência neste pobre canal. Eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor compreende esta oração, em nome de Jesus. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o consolo e o conforto do Espírito Santo permaneça com o povo de Deus na terra, hoje e sempre. Os que recebem de bom grado dizem amém. Nação Madureira, Tetelestai. Este protocolo do culto está concluído, mas o culto não cessa. Eu quero falar com o Yander e com o irmão Cairo lá no gabinete, se for possível. Precisava de 2 minutos com a irmã Tatiane também, inclusive a irmã Tatiane primeiro, se for possível. Louvado seja Deus.